Considerado um desafio para as mulheres de todo o mundo, mioma é um tumor uterino benigno que atinge ao menos 50% de todas as mulheres ao longo da fase reprodutiva, de acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na nossa casa ele, o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Abi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado. Eu falo que é um assunto que nós mulheres, a gente ouve, aí você ouve algumas coisas e você fala assim, mas será que é isso? E a gente quer perguntar de novo e perguntar de novo. É muito comum, né, doutor? É um tema que é recorrente. Como é muito frequente, as mulheres sempre se preocupam, né, Abi? E às vezes aparece um miominha pequenininho, de 1 centímetro, de meio centímetro, e já é aquele transtorno, né? Meu Deus do céu. Será o que vai acontecer comigo a partir de agora? Exato. É isso aí. Quando a gente fala assim, é normal as mulheres terem. É normal. É normal. É normal. Primeiro, é importante a gente dizer que o mioma ele é um tumor benigno, como você bem disse. É como se uma célula da musculatura do útero se desenvolvesse rapidamente. Tá? E formassem verdadeiros nódulos, bolinhas mesmo, que podem estar dentro da cavidade do útero, na parede do útero ou de fora do útero. Nós vamos falar já sobre cada um deles. Legal. E aí, isso acomete principalmente mulheres entre 30 e 50 anos de idade, mas pode acometer qualquer fase de vida, tá? Então, assim, é mais comum que seja no período reprodutivo, obviamente, né? Mas frequentemente acontece após os 30 anos, aí entre 30 e 50 anos. 30 e 50 anos. Isso. Doutor, é genético, não? Existe um componente genético, Abi. A gente não tem nenhum gene conhecido associado ao quadro de miomatose, mas a gente sabe que existe uma hereditariedade. Então, imagine você, mulheres ali, mães que têm mioma, né? Podem ter filhas que têm mioma. Então, irmãs gêmeas têm mais probabilidade de terem miomas juntas, né? Quando são gêmeos univitelinos, idênticas, né? Se forem gêmeas diferentes, diminui um pouquinho. Então você vê que existe sim um componente genético hereditário, mas que a gente não conhece especificamente o gene ainda. Não pode dizer exatamente. Exatamente. Doutor, quais os tipos, então? Porque onde eles ocorrem, quais são os tipos? Eu não sei se a gente tem foto, a gente tem Eu alguma acho que a foto, gente porque tem, isso é não legal tem? mostrar pro pessoal. Vamos ver o que a gente tem tem um aqui. útero, ótimo. Vou Eu? levantar. Pode Mostra. levantar. Eu vou Tá. ficar aqui, na verdade. Fico do lado de cá? Pode ficar, doutor. Então vamos lá. A gente tem 3 tipos principais, tá? Então a gente tem o mioma, que é o submucoso, ele vai ficar aqui dentro da cavidade. Essa é a parte em que fica o bebezinho quando a mulher engravida. Certo. Né? Então aqui seria o mioma submucoso, quando mais de 50% dele está aqui dentro da cavidade. Aqui nessa parede, isso aqui é toda a parte muscular do útero, tá? Então aqui seria essa parede uterina. Se a gente tem um mioma nessa região, a gente vai chamar de mioma intramural, porque ele está dentro do muro, dentro da parede. E se a gente tem um mioma que está aqui pro lado de fora, ele pode acontecer, acometer também essa região, a gente vai chamar de mioma subseroso. E o engraçado é que cada um deles traz uma repercussão diferente. Então, se a gente tem um mioma, por exemplo, dentro da cavidade uterina, tem mais probabilidade de sangramento. Então, aqueles períodos menstruais longos, né, mulheres que ficam sangrando, e até intermenstrual. Então, às vezes, nem é só no período menstrual, ela sangra fora da menstruação. Quando está dentro da parede aqui, a gente também tem um fluxo mais intenso, mulheres que sangram bastante, mas não necessariamente comparado com esses aqui, é um pouco menos, tá? E esses que estão do lado de fora, eles não causam sangramento, olha que interessante. Mas eles causam compressão de outros órgãos. Então se esse mioma está ali sobre a bexiga, vai dar um pouquinho de sensação de vontade de fazer xixi toda hora. Se está lá atrás, comprimindo o intestino, pode dificultar um pouquinho de fazer cocô. Então, depende da localização, a gente vai ter sintomatologia diferente. E, doutor, existe a possibilidade de não ter sintoma nenhum? Existe. Muitas mulheres são assintomáticas e definitivamente não sentem nada. Essas mulheres, Abi, a gente, em geral, não vai preocupar com os miomas. Só vai continuar observando. Né? Se não incomoda em nada, não tem indicação de cirurgia. Isso é bacana falar lá com o pessoal de casa, que se você não sente nada com os seus miomas, fica quietinha com eles aí que tá tudo bem. E quando você fala seus miomas, nunca dá um só, doutor? Às vezes dá um, às vezes dá vários. Tem mulher que tem um útero que a gente chama de polimiomatoso. E aí é um útero que fica às vezes globoso. Tem mulheres que chegam a ter o útero até aqui, o apêndice tifoide, que seria essa região aqui do ossinho do externo. Né? Então, às vezes o útero fica tão grande, cresce tanto com os miomas, aí tem indicação cirúrgica, né, Abi? Porque é um volume muito grande. Muito grande. Se o volume for pequeno, em geral, não traz grandes repercussões. Boa. Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Doutor, você citou pra gente o fator genético, né? Que isso pode sim causar esses problemas. Existe uma forma da gente mapear, assim, desde a fase de criança, adolescente, esses problemas genéticos? Existe essa tecnologia hoje em dia, não?
Quem me dera, Léo? Não existe ainda, não existe essa possibilidade da gente prever esse tipo de coisa, mas existem algumas situações que a gente sabe que tem alguma relação. Né? Então, por exemplo, mulheres que têm a menarca, que seria a primeira menstruação de forma precoce, têm mais tendência a mioma. Mulheres de pele preta têm mais tendência a mioma, então é mais frequente na população negra mesmo. Então fica atento, né? Às vezes, uma família inteira, tudo tem mioma, né? Fica atento. Se eventualmente essas mulheres tiraram o útero de forma precoce, pensar, se você deseja ser mãe, né? Os miomas, eles em geral não causam infertilidade, isso é um ponto legal pra gente falar, Abi. Em geral, eles não causam infertilidade, mas se eles estiverem dentro da cavidade, igual aquele que eu falei, que é o submucoso, eles podem dificultar a implantação do embrião. Então, eles podem dar uma dificultadinha ali, de forma que a gente tem indicação de retirada desses miomas que são submucosos. Então, por exemplo, se a mulher tem um mioma e de repente já está nessa região e gostaria de engravidar, ela provavelmente vai ter dificuldade. Provavelmente não. Eu não gosto de dizer que vai ser regra, assim, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque é uma maior possibilidade, sim. Né? Principalmente se o mioma for grande, for volumoso, modificar muito ali a estrutura da cavidade, isso vai prejudicar de alguma forma. Pode prejudicar de alguma forma, não é que vai. Tá? Pode. Então, pode prejudicar. É a condição. Boa. E, doutor, algum deles chega a doer muito? Pode doer, principalmente esses que crescem muito, às vezes tem nódulos de 10 centímetros, 15 centímetros. E isso causa um certo peso, né? Imagina isso na sua pelve, né, Abi? É um útero pesado. Às vezes dá dor durante a relação sexual, às vezes comprime bexiga, comprime intestino, então pode dar um pouquinho de dor, sim. E você vai sentir, né? Porque geralmente se comprime bexiga ou intestino, você vai sentir esse peso, esse incômodo, né? Tem mulheres que ficam até com uma barriguinha, sabe, Abi? E quando, imagina um útero que chega até aqui, fica parecendo uma barriga de grávida mesmo. Então, você acha que isso não vai causar desconforto? É claro que vai. Com certeza né? vai. Então, tudo depende, obviamente, do tamanho e da quantidade de miomas que essa mulher vai apresentar. Bom, a gente tem aqui um exemplo, um depoimento pra gente assistir junto, Certo. tá? É a telespectadora Flávia, ela tem 42 anos, é da cidade de São Paulo e sabe muito bem o que é conviver com essa doença. Ela gravou um depoimento pra gente contando como foi receber o diagnóstico de miomas em 2008. Faz tempo. Uau! E olha, hoje ela tem um grupo de apoio que ajuda a acolher e a levar informações às mulheres com miomas. Que legal, vamos assistir. Olá, meu nome é Flávia, eu sou criadora do GAMI, do Grupo de Apoio a Mulheres com Miomas e Infertilidade, e sou uma mulher com mioma também. A minha história começou lá atrás, em 2008, quando eu tive o diagnóstico de miomas e o mundo caiu, né? Eu não tinha informação, os médicos não me passavam as informações, eu me via perdida num mundo em que eu não conhecia. Fui buscar na internet, né, o que era, o que tinha acontecido, e tinham muito poucas informações. Fiz a primeira cirurgia de retirada de miomas, os miomas voltaram. Fiz uma segunda cirurgia de miomectomia, consegui engravidar naturalmente depois de um diagnóstico de menopausa precoce, né? Muita coisa ruim, escutar que eu ia perder o meu útero o tempo inteiro, sendo ameaçado por esse fantasma da perda do útero, até que consegui engravidar naturalmente e tive minha filha, que hoje tem 8 anos, a Luísa. E eu resolvi criar o GAMI, né, o @mulheres com miomas no Instagram, justamente para que elas se sintam acolhidas quando elas chegam, né, para que elas saibam que lá elas têm um canto onde elas podem tirar as dúvidas dela. Como eu sou da área da saúde, eu consigo dar esse suporte para elas. Então, e elas encontram o quê? Né? A representatividade. Então, mulheres que já passaram por isso, que estão passando por isso e que trocam experiências. Então, eu convido vocês, a todas vocês mulheres que precisarem buscar mais informação através de medicina baseada em evidência científica, procurem a gente nas redes sociais. Vocês serão muito mais do que bem-vindas. Eu espero vocês. Muito obrigada por você compartilhar. Eu acho tão bonito isso, sabe, doutor? Quando você junta um grupo e fala assim, eu fiquei com dúvida, eu fiquei mal, eu fiquei com medo, né? E vou passar para outras mulheres que é possível, que dá certo. Isso é basicamente muito legal. assim, eu passei um perrengão, agora eu vou compartilhar com outras pessoas para que elas não passem as mesmas dificuldades que eu passei, né? Isso é muito legal. E a história da Flávia, pelo que ela conta, ela teve também infertilidade por conta dos miomas. E pelo que eu tô entendendo, ela tinha muito mioma, porque se ela fez uma cirurgia de miomectomia. Deu de novo, doutor?
É que, na verdade, Abi, quando a gente faz a cirurgia, se tiver miomas pequenininhos, a gente não consegue retirar todos. E esses miomas podem crescer. E, além disso, podem aparecer outros miomas também. A gente não está livre disso. Então, a gente tem várias formas de tratar a miomatose, né? Para quem precisa de tratamento. Então, a primeira delas seria a retirada dos miomas. Para quem? Para quem ainda tem desejo de ter filhos. Né? Então, quem tem desejo de ter filhos, a cirurgia recomendada é a de miomectomia. Tem duas formas da gente fazer a miomectomia. Essa, que seria retirada ou cirurgia aberta, que a gente fala, ou videolaparoscópica, né? Que seria aquela uma câmerazinha que entra, pequenos furinhos, dá para fazer também por videolaparoscopia. E tem uma outra, que é quando está dentro da cavidade, que a gente faz por histeroscopia. Então a gente também tem essa possibilidade de tratar de forma cirúrgica. E tem outros vários tratamentos. A gente tem embolização de artérias uterinas, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas também vai depender se a mulher deseja ou não engravidar. Porque no caso da Flávia, por exemplo, se ela não desejasse ter filhos, provavelmente no quadro que ela tinha, o indicado seria mais tirar o útero mesmo, porque essa recorrência de miomas e esse reaparecimento de miomas é bastante frequente, bastante comum. Ela mostrou uma foto que tem uma ultrassonografia que mostra que o bebê dela tá ali no útero e tinha também um mioma grande do lado. Então ela engravidou com mioma. E esses miomas podem, inclusive, crescer e causar dor durante a gestação. Nossa, doutor. E é possível, existe algum tratamento em que você tome algo para que eles parem de crescer, por exemplo, ou não, doutor? Não, Não né? existe, Abi. Existe para tratamento de sintomas. Então, para controle do sangramento, por exemplo, mulheres que sangram muito, a gente pode tentar um contraceptivo oral contínuo para tentar amenizar o sangramento. A gente pode, eventualmente, usar, tem uma substância que chama ácido tranexâmico, que deve ser indicada pelo médico, por favor, mas que ela estabiliza o coágulo, então diminui também o fluxo menstrual e dá uma controlada no sangramento. Porque tem muita mulher que, quando sangra, Abi, tem às vezes até anemia, tá? Tem mulher que precisa ser transfundida. Então, assim, tem um grande leque de sintomas, né? Mulheres que não sentem nada, até mulheres que podem ter uma sintomatologia bem exuberante. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que Seja agradeço, sempre Ana. bem-vindo à nossa casa. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Para Obrigado nós mesmo. também. E ó, você de casa aproveita, segue o doutor no Instagram, porque ele sempre fala muito lá, viu? Tira suas dúvidas, responde todo mundo, sempre coloca vários bebês lindos da vida, vários bebês ali que a gente vê também, que toda vez eu verdade. fico bem emocionada. Deve ser muito bom, viu, doutor? A profissão é incrível, não tenho o que reclamar. Você de casa, então, aproveita, tá? @Dr. Fabiano Serra, Dr. Fabiano Serra. O site é fabianoserra.com.br. YouTube também, Dr. Fabiano Elisei Serra. Um beijo. Beijo.